Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, seguros. Muito obrigado primeiramente pelo convite aí da professora Eliane para fazer parte dessa disciplina, de falar um pouquinho sobre proteômica com vocês. Eu sou o professor Glauber Wagner aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho com bioinformática dentro do laboratório de bioinformática da Universidade Federal de Santa Catarina e também com análise de proteoma junto ao laboratório de protozoologia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Para quem, talvez, obviamente a maioria de vocês não me conhece, mas eu sou também coordenador do programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e vou falar hoje com vocês um pouquinho a respeito de como pensar um projeto de proteômica, né? De como a gente pode pensar nisso. E para falar disso, obviamente, eu vou utilizar exemplos, né, estratégias que a gente adotou nos projetos de proteômica que a gente vem desenvolvendo aqui no laboratório. Obviamente que essa é uma visão de tudo aquilo que a gente pode fazer de proteômica, né? Vocês tiveram ao longo da disciplina vários exemplos, várias técnicas, vários métodos, falaram sobre espectro de massa, falaram sobre separação de proteína, falaram sobre introdutório de proteômica, falaram sobre bioinformática, análise de dados, enfim, né? Foi comentado um pouco em cada setor dessa análise de proteômica, né? Então eu queria hoje assim fazer basicamente um overview quase de tudo isso e também a gente pensar um pouquinho sobre alguns guidelines, né? Sobre como que a gente deve conduzir um trabalho, especialmente quais os cuidados que nós devemos ter quando conduzir um trabalho de proteômica. Bom, então, nessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho, relembrar alguns conceitos, né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns guidelines, exemplos de guidelines, onde vocês conseguem esses guidelines. O objetivo, obviamente, não é aqui a gente ir um por um, né? Talvez vocês, eu vou deixar para vocês dois artigos para vocês lerem um pouquinho sobre guidelines, né? Como que é construído isso e dessa forma a gente poder discutir na aula síncrona a respeito do assunto, tá bom? Falar um pouquinho sobre alguns exemplos, então, que a gente adota aqui no laboratório. Tá? Lembrando, né, acho que isso é mais do que compreendido por todos vocês neste momento da disciplina, o que é um proteoma, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, que a proteômica, né, que a gente vem falando nessa disciplina, ela está integrada aqui, ela na realidade faz parte dentro das ômicas, né, conhecida como ômicas, né, e ela evoluiu, obviamente, de uma análise de algumas proteínas. Então, se no momento você, lá no passado, ou em alguns trabalhos que são importantes, você olha para uma proteína ou outra específica, na proteômica você procura olhar o conjunto das proteínas, né? E como que esse conjunto de proteínas vai interferir no teu processo biológico que você está analisando, tá? Bom, evidentemente que a gente olha para a proteômica, né, meio isolado aqui, mas na realidade a gente vê já, obviamente, uma integração dessas ômicas. Né? Hoje você não consegue fazer proteômica sem ter uma boa genômica. Né? Por que eu falo isso? Porque para você poder caracterizar, identificar muito bem suas proteínas dentro de um contexto biológico, aquele genoma daquele organismo, daquela espécie que você está trabalhando tem que estar muito bem caracterizado, porque senão você vai ter o viés da caracterização do genoma. Né? Obviamente que existem estratégias, por exemplo, de proteômicas que não dependem de genômica, que você teu foco não é caracterizar a proteína, mas identificar um peptídeo, uma proteína em específico, e aí não necessariamente você precisa ter o genoma, né, caracterizado, mas você precisa conhecer um pouco melhor essa proteína. Então eu sempre falo que hoje a proteômica ela faz parte de um contexto, faz parte de uma estratégia de análise mais sistêmica, né, que alguns chamam de biologia de sistêmica. Esse autor aqui, em 2016, ele chamou num conceito, depois vocês podem ver esse artigo chamado transômicas, né, que é, na verdade, a interação de todas as ômicas dentro do entendimento do perfil biológico de um organismo. Né. Outra coisa importante, eu acho que isso já foi comentado com vocês, né, que nós devemos sempre ter isso atento quando a gente pensa num projeto proteoma, tá? Sempre. É condição sine qua non para isso, tá, gente? Então, assim, lembrando que quando a gente pensa num genoma, a gente está pensando num genoma estático, né? Então, o material genético está lá estático dentro da célula, é um único genoma, independente da célula, vamos pensar aqui, né, uma lagarta, uma borboleta, o genoma é o mesmo, né? O que muda, obviamente, vai ser a expressão das proteínas daquele genoma. Então, nós
sempre temos que lembrar que o proteoma é um elemento completamente dinâmico da célula. Então, quando a gente faz um proteoma, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer o proteoma do organismo. Não, eu não estou falando do proteoma do organismo. Eu estou falando o proteoma em um determinado momento daquela célula ou daquele organismo, daquele tecido, né, que você está analisando. Então isso tem que estar muito bem claro para todos vocês, né? O proteoma ele é dinâmico, então quando você analisa o proteoma, você não está analisando algo completo, né? Nós sempre estamos analisando um determinado momento da célula, um determinado momento daquele tecido, daquele organismo, tá? E isso faz, né, com que o nosso genoma, né, apesar de ele ter uma quantidade de genes definido, nós vamos aumentar essa complexidade quando a gente pensa numa transcrição e aumentar ainda mais a complexidade quando nós pensamos num proteoma, né? Então, lembrando disso, isso é bastante importante de todos nós estarmos muito bem claro que o proteoma é algo extremamente complexo, né? Se a gente for pensar em metaboloma, talvez até mais ainda, mas o proteoma é extremamente complexo e ele é muito dinâmico, varia de um minuto para outro, você pode ter um proteoma completamente distinto, tá? Foi comentado com vocês também a respeito das diferentes abordagens que você pode fazer proteoma, né? Nós temos duas principais abordagens, existe uma terceira, Mid-Down Proteomics, mas a gente pode falar de duas principais, que é a abordagem chamada Top-Down Proteomics e a abordagem chamada de Bottom-Up Proteomics. O que essas duas abordagens elas têm, né? Coloca ela aqui uma do lado da outra para a gente relembrar esse conceito, né? Quando a gente fala de top-down proteomics, nós estamos falando basicamente de análise das proteínas de forma íntegra do proteoma. Então a gente extrai, por exemplo, as proteínas daquele tecido e a gente vai fazer uma análise da proteína íntegra, sem fazer uma digestão, em que a gente quer caracterizar a proteína, mas não necessariamente caracterizar a proteína das suas minúcias, das suas particularidades, por exemplo, dos seus peptídeos, quero caracterizar ela de um todo, por isso a gente chama de top-down, né? De cima para baixo, do todo para a partezinha lá que você quer analisar, por exemplo, a fosforilação, glicosilação de uma proteína, mudança conformacional, enfim, né? Ou, por exemplo, caracterizar várias proteínas ao mesmo tempo e só entender os picos de uma determinada... as proteínas presentes, por exemplo, no MS da vida, sem fazer digestão, sem querer caracterizar a proteína em si, mas querer ter um perfil, né, das proteínas presentes naquele tecido. E há outro tipo de abordagem que vocês também já viram, chamado de bottom-up. Então, a bottom-up, na realidade, você tem as proteínas e você faz uma digestão dela, né, a partir do processo das digestões proteolíticas, né, utilizando diferentes enzimas, em que vocês terão os peptídeos e a partir dos peptídeos fazer uma análise proteômica dos peptídeos e contendo essa análise proteômica dos peptídeos, a gente conseguir retornar, portanto, a qual é aquela proteína. Então, a gente chama de bottom-up, né? Ou seja, da porção fragmentada dos pedaços para o mais complexo. Então, é essa a ideia que a gente tem das duas abordagens. Então, essas duas abordagens, de uma maneira muito simplória, assim falando, né, elas são as principais abordagens dentro da proteômica, né, os principais approaches dentro da proteômica. Várias coisas derivam dessas duas abordagens, né? Existem algumas abordagens que chamam de mid-down proteomics, enfim, que é uma semi-digestão ou uma remoção de algumas características da proteína, de alguns cofatores, enfim, de alguns ligantes, aí você analisa isso, enfim, tem algumas... quando você faz um processamento da amostra em si, mas não tendo completamente os peptídeos degradados, então digeridos, perdão, você acaba tendo essa abordagem intermediária, mas a grande maioria, obviamente, está dentro desses dois trabalhos, né? Então, eu coloco aqui um pouquinho lado a lado, né? Não fazendo essas setas para cima e para baixo aqui, mas as duas no mesmo sentido, porque as duas, independentemente se a gente está falando top-down ou bottom-up, as duas elas vão requerer análise de espectrometria de massa. Então, na top-down, como eu falei para vocês, você tem lá a proteína intacta, você vai fazer um MS dessa proteína e dessas proteínas, enfim, e você obviamente pode fazer também o MS-MS, né, tendo a sequência da proteína, mas a partir de uma proteína intacta. Já no bottom-up você tem a proteína, você faz um processamento dessa proteína com digestão, gera os peptídeos, então você vai fazer a caracterização dos peptídeos e depois da fragmentação desses peptídeos que vocês viram em outro momento da disciplina, certo? Bom, com isso, né, dito isso, a gente
tem essas duas abordagens, mas essas duas abordagens, elas, de maneira geral, elas entram dentro de um workflow de proteoma, né? Então, 99,9% de todos os projetos de proteoma que forem desenvolvidos por vocês, enfim, pela maioria das pessoas que desenvolvem proteômica, né, eles trabalham em duas grandes frentes, né? Então, desculpa, trabalham em duas grandes abordagens, que é top-down e bottom-up, mas em ambas elas são dentro de um workflow genérico, né? Então, o que a gente tem aqui, na primeira parte, métodos para separação de proteína, e nesses métodos de separação de proteínas, o nosso workflow ele pode ser baseado em dois grandes métodos, né? Talvez duas diferenças aqui, que a gente vai ter a metodologia utilizando gel e a metodologia não utilizando gel. Então, gel-based, gel-free methods. Então, você tem o gel-based, né, que você tem então uma separação de proteínas unidimensionalmente falando, né? Então, você tem basicamente um STS page em que você separa as suas proteínas aqui num gel STS page pela sua massa molecular, né, de uma forma muito simples. Ou você pode fazer a abordagem que a gente chama de gel bidimensional, em que você vai fazer a separação das suas proteínas utilizando duas dimensões, duas características intrínsecas daquelas proteínas. Primeira, a focalização isoelétrica, né, em que você utiliza basicamente uma fita com diferentes pHs, com um range ali de pH, né? E nesse range de pH, suas proteínas elas vão, quando uma corrente elétrica é aplicada, elas vão se acomodando, entre aspas, vão encontrar o seu ponto isoelétrico, que é quando a carga da proteína se equivale à carga do meio, portanto, ela estaciona e fica paradinha ali no seu ponto isoelétrico, né? Então, uma vez que você separa pelo ponto isoelétrico, depois você vai separar essas proteínas também, elas podem ter massas moleculares diferentes com o mesmo ponto isoelétrico. E aí isso faz com que a gente faça uma separação por massa molecular aqui, e então você separa a proteína em duas dimensões. E aí a gente tem o famoso mapa proteômico, né, que você tem esses pontinhos aqui, que no passado se falava que cada pontinho desse seria uma proteína, tal, e a gente sabe que não é bem assim, né? Eu já fiz mapas proteômicos em que a gente encontrou 4, 5 proteínas ainda dentro de um mesmo ponto. Isso vai depender muito do poder de resolução do equipamento, faixa de pH que você utilizou, faixa de range da tua massa molecular, enfim, tamanho do gel, tempo, focalização, qualidade de amostra, tanta coisa que pode interferir nessa separação, e é muito comum, mesmo assim, com as melhores qualidades do mundo, você ainda assim vê que um ponto, na realidade, pode ser mais de uma proteína, né? Mas, obviamente, bem menos do que se a gente pensar apenas numa banda do gel ali, que deve ter muito mais proteínas ali presentes. Bom, a outra abordagem para a separação de proteína, ou as abordagens, seriam as abordagens que não se utilizam gel. E nessas abordagens, normalmente, né, e isso é quase que intrínseco aqui, a gente vai falar basicamente de cromatografia do tipo unidimensional, bidimensional ou multidimensional, né, que você vai usar então uma cromatografia líquida para fazer a separação desses peptídeos, dessas proteínas, ou ainda você poder fazer análise, por exemplo, de imunoprecipitação, né, em que você vai ter então buscar ou outras diferentes precipitações, mas principalmente aqui falando da imunoprecipitação, né, que você vai ter um anticorpo específico, um soro específico, em que você quer apenas caracterizar as proteínas que vão se ligar a esses anticorpos, a esse soro, para poder então identificar essas proteínas e saber, olha, eu tenho meu anticorpo ele está específico contra esta proteína, ou eu quero caracterizar quais as proteínas se ligam em determinados soros para tentar identificar potenciais alvos vacinais, de diagnóstico e assim por diante. Muito bem. Uma vez passada a etapa de separação, nós vamos para a parte de espectrometria de massa, propriamente dito. E aí, gente, né, vocês já viram sobre espectrômetro de massa, eu não vou aqui entrar em detalhes a respeito disso, mas lembrando então que o espectrômetro de massa tem aqui um inlet, ou seja, a nossa origem dos íons, né, da onde que a gente vai introduzir nossos íons aqui.
A gente tem a fase gasosa, enfim, a fase onde é que é realmente a separação das massas dessas proteínas, né, desses peptídeos, desses íons agora, né, e um sistema de identificação desses espectros, né. Então, quando a gente fala dessa primeira parte aqui, a gente está falando das fontes iônicas, né, que a gente tem o MALDI e o eletrospray, os dois principais aqui que se usam em proteômica, né. Então, o MALDI, vocês viram isso também em outro momento da disciplina, né, como que é gerado isso, eu não vou entrar em detalhe, e o eletrospray aqui. E aí, depois nós temos os analisadores de massas, que são realmente os espectrômetros de massa, né, aqui a gente tem parte do espectrômetro de massa, aqui a gente tem parte do analisador, que vai então vai permitir que vocês caracterizam a massa molecular desses íons, né, desses peptídeos, né. Eu gostei, até mesmo pouco tempo atrás eu assisti uma palestra que alguém comentou que, na realidade, um espectrômetro de massa com o perdão da palavra, é uma balança de alta precisão, né, porque onde você está mensurando a massa de uma determinada proteína, determinado íon, né, obviamente sendo de uma forma muito simples, né? Mas é isso. Então você tem vários tipos de analisadores de massa aqui, eu também não vou entrar em detalhes, se já tiveram instrumentação de espectros de massa já na disciplina, mas diferentes formas, né? Que também, obviamente, o tipo do espectrômetro de massa que você vai utilizar, se você tem uma variedade de espectrômetro de massa disponível, né? Seria bom você escolher o teu espectrômetro de massa com base na sua pergunta biológica, com base na sua resposta que você quer obter daquela análise, né? Porque às vezes a gente até brinca, né? Eu não vou utilizar um espectrômetro de massa de altíssima resolução para encontrar somente uma proteína e observar só aquela proteína, por exemplo, de um gel, isolada, tal, bonitinho. Um espectrômetro de massa mais simples, de baixa resolução, já seria o suficiente para mim analisar essa proteína específica, né? Eu quero ver um perfil proteômico ali, talvez possa trabalhar com, obviamente, de um espectrômetro de alta resolução, né, com maior sensibilidade, com maior acurácia. Enfim, então o espectrômetro de massa utilizado, ele é muito dependente da sua pergunta e muito dependente da sua amostra biológica, né? Também isso é muito importante aqui, né? Então, aqui vou passar um pouco mais rápido, né? Mas lembrando que a gente tem espectrômetros de massa que podem ser acoplados, né? Então o MS que a gente chama, né? Então a primeira parte é a detecção do peptídeo ou da proteína e depois a gente está falando da detecção MS que é o fragmento daquele peptídeo, daquela proteína sendo analisado num segundo analisador de massa dentro do mesmo equipamento, né? Bom, após a análise de espectrometria de massa, que você vai ter a tua lista de espectros, você vai ter a tua lista de íons, né, caracterizado, você precisa fazer a identificação desses íons. E para isso a gente usa esses programas aqui, esses search engines, por exemplo, aqui o Mascot, a gente tem o Proteolinks, a gente tem o Sequest, a gente tem enfim, N outros programas que podem ser utilizados, né? A gente tem um programa livre que é chamado Comet, a gente tem outros programas que utilizam o Comet ali dentro. Então, existe uma diferente quantidade de programas, uma diversidade muito grande de programas que tem como foco principal buscar os íons e, a partir desses íons, comparar com uma base de dados e identificar quais são os peptídeos daquela ou as proteínas presentes daquele espectro de massa. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso, pessoal, porque nos guidelines, né, é muito importante você sempre se referenciar qual o banco de dados, qual a base de dados, qual a data que você colocou, que você analisou, qual o tipo de equipamento, qual foram os parâmetros que vocês utilizaram para fazer essa identificação, porque isso é importante para a gente ter certeza daquilo que a gente está observando e fazendo nossas presunções biológicas em cima daquilo. Bom, existem outros programas que ajudam nesse processo, que são os programas que a gente usa para validar os dados identificados nos programas dos search engines anteriores. Alguns já vêm acoplados, né? A gente já pode utilizar esse processo de validação juntamente com identificação, ou seja, faz a identificação e já valida, né? Tem alguns programas para isso.
mas alguns outros, por exemplo, utilizam saídas desses programas aqui de search engine para fazer a validação, né? Por exemplo, Scaffold aqui, o ProteoIQ, o BioInquiry, eles basicamente usam aquilo que foi identificado de um programa como entrada no seu programa, nesse processo de validação, e aí eles validam as proteínas ali, você consegue setar ali no programa para o que você quer validar, de que forma como você quer validar. E obviamente a gente tem as etapas de quantificação, e aí existem diferentes modelos de quantificação, que também vão ser muito importantes você definir qual é a estratégia de quantificação, caso isso seja sua intenção, antes mesmo de você fazer o processo de separação das suas proteínas. Porque o processo de separação das proteínas vai interferir consequentemente no processo de quantificação dos seus espectros. Tá? Então, inclusive, são bias que você tem que assumir quando você pensar no teu experimento. Né? Então, você vai, por exemplo, fazer uma análise, uma quantificação de alguma proteína comparando em 2 momentos celulares diferentes e você faz uma separação por gel. Né? Se você tiver ali uma variação na quantidade de proteína que você colocou no gel, mínima que seja, a própria resolução do gel não ficar boa, não ficar equitativa entre as duas amostras, você não fazer as análises em triplicata, então várias coisas que a gente tem que lembrar, elas vão interferir negativamente, né, na sua análise. Ou se você fizer uma separação, por exemplo, por uma imunocromatografia, se você conseguir separar bem suas amostras, ou se você está falando de uma amostra intacta, pura, sem separação, mas você não corre um gel, faz uma digestão proteolítica direto na amostra, gel free, né? Então você já faz a digestão ali da amostra. Isso já te impacta talvez positivamente, que você vai conseguir comparar melhor as suas amostras. Então, a quantificação, você determinar qual é o modelo de quantificação, e aí existem diferentes tipos de modelo de quantificação, ele também deve ser pensado antes de vocês começarem o experimento de vocês. Tá? Bom, e por fim, aqui só, obviamente, mostrando essa busca de database aqui, que a gente teria, por exemplo, o Mascot, né? Você tem um banco de dados, ele faz uma clivagem teórica desses espectros, e eu estou falando aqui de uma maneira muito simplória, né? Ele pega a sua proteína, que está presente no banco de dados, lá nas fastas da vida, né? Faz a digestão, faz um espectro teórico para essas amostras, e você tem o teu espectro obtido no teu experimento, e ele faz essa comparação entre os espectros, obviamente considerando qualidade, intensidade e vários outros fatores, e aí ele pode chegar, então, a identificação de qual é o peptídeo, né, e consequentemente qual é a amostra que está caracterizada no seu proteoma, né? E aí aqui, por fim, você consegue ver essas proteínas aqui e esses peptídeos em vermelho, que são os peptídeos onde você teve um espectro de massa que teve um match no banco de dados, portanto você consegue caracterizar os resíduos aqui, esses peptídeos nessa amostra, e obviamente com uma cobertura X, enfim, isso também é um ponto importante quando a gente fala de validação dos dados. E aí você pode partir para a análise de bioinfo, basicamente fazendo a validação e depois a caracterização da significância biológica daquele seu proteoma. Hoje de nada adianta a gente fazer um proteoma, gente, simplesmente gerando uma lista de proteínas. Tá? Dificilmente um artigo vai ser aceito. Vou gerar uma lista de proteínas aqui, por mais que... Mas nunca teve um proteoma desse organismo. Tudo bem, nunca teve, mas vamos buscar informações a mais sobre esse organismo, sobre esse proteoma, né? Utilizando análise bioinformática e especialmente caracterizando esse proteoma. Quais são os processos biológicos daquele proteoma naquele momento que são mais abundantes na célula, onde são as proteínas que estão mais abundantes naquela célula, né? Quais são as principais funções moleculares que aquela célula desenvolve naquele momento, daquela característica físico-química, desculpa, naquele momento de vida da célula, do tecido, né? E aí, utilizando essas abordagens de maneira assim bastante genérica, a gente aplica proteômica para diferentes tipos de estudos, e hoje até não mais estudos, mas sim aplicar proteômica para resolução de problemas, né, específicos, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, vários estudos de expressão de proteômica, analisado
interação patógeno-hospedeiro, né, regulação proteica, seleção de cepas virulentas e avirulentas em diferentes organismos, né, para o próprio diagnóstico, busca de biomarcador, uso da proteômica para diagnóstico, né, resolução de outbreaks. A gente está vendo agora alguns estudos também já com SARS-CoV mostrando a proteômica aplicada para diagnóstico de SARS-CoV, né, então para a gente ter algum exemplo. Também a proteômica está sendo utilizado hoje, e é uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório, é desenvolver proteômica, fazer proteômica não só para caracterizar aquele proteoma, mas também para auxiliar no processo de anotação dos genomas, né? A gente sabe que a gente tem uma quantidade de proteínas chamada proteínas hipotéticas nos genomas que são bastante grandes, né? Bastante significativo na grande maioria dos genomas. Isso significa que nós precisamos ter estratégias que falam que aquelas proteínas hipotéticas, para aqueles genes hipotéticos, não são genes hipotéticos, eles são genes verdadeiros. Né? Apenas talvez a gente ainda não tenha caracterizado a função específica dele. Mas a gente vê essa expressão dessas proteínas na célula, elas deixam de ser, elas são hipotéticas, elas são reais, são proteínas que estão sendo expressas e elas têm uma função naquela célula. Portanto, elas não são proteínas hipotéticas, né? Elas são proteínas verdadeiras, sem função conhecida, mas não hipotéticas. Né? Hipotética é quando você cria uma hipótese dizendo que aqui eu tenho uma seção de um genoma que parece ser um gene. Beleza, isso é hipotético, me parece ser um gene. Vamos validar essa hipótese? Como é que eu posso validar essa hipótese? Como é que eu posso mostrar que esse gene está sendo expresso? Né? É um gene realmente está sendo expresso. Análise de transcriptoma ou, mais especificamente, análise de proteoma. Né? Epidemiologia molecular, enfim, busca de novas drogas e terapêuticas e gene de resistência. Bom, para que a gente faça também a proteoma, numa parte lá eu comentei sobre a separação das proteínas, eu também posso fazer a separação de proteínas a partir, por exemplo, de seleção de algum ligante da proteína. Então, né, geralmente isso a gente vai fazer por cromatografia, né, diferentes tipos de coluna, enfim, várias formas que vocês podem utilizar aqui, né, aquelas coluninhas pequenininhas que a gente usa naqueles kits fácil de uso do laboratório, ou num próprio cromatógrafo líquido, né, pensando já num sistema um pouco mais complexo, mas a gente pode utilizar essas cromatografias, por exemplo, pescando, né, apenas os peptídeos glicosilados. E aí eu fazia o estudo além o estudo da proteína, mas eu estou falando sim o estudo das glicosilações, né, a composição das glicosilações, né, quais são os principais sítios de glicosilação que nós temos numa proteína. Então, eu posso fazer essa estratégia, né? Assim como eu posso fazer, por exemplo, aqui a busca de proteínas, por exemplo, fosforiladas, né? Eu posso tentar aqui buscar quais são os sítios de fosforilação de uma proteína, em que momento que elas estão fosforiladas na célula, né? Eu posso pensar numa célula, num determinado modelo biológico em que em um determinado momento aquela proteína ela vai ser fosforilada e outro não, para a gente ver as modificações pós-tradicionais que acontecem na célula, em que momento, em que quantidade e qual que é a característica que leva àquela fosforilação. Então eu tenho exemplos aqui, por exemplo, dessas colunas chamadas de IMEC, que você consegue então extrair e apenas obter os peptídeos fosforilados, né, fazendo a nossa famosa fosfoproteômica. Né? Enfim, gente, então, né, o objetivo principal de um projeto proteômico, né, não deve ser a técnica. Isso é uma coisa que eu acho muito importante falar para vocês aqui. Porque é muito comum a gente ver alguns projetos, algumas pessoas falando de proteômica. Não, eu vou fazer o proteoma de uma célula. Tá, mas por que tu vai fazer o proteoma daquela célula? Qual o teu objetivo de análise daquela célula? Então, eu sempre falo, antes de pensar no proteoma, né, antes de pensar em executar o proteoma, vamos perder, entre aspas, né, um tempo planejando muito bem esse experimento de proteoma e tentando encontrar claramente qual é o objetivo. Porque uma vez que você encontra o objetivo, tu desenha muito bem teu escopo do teu projeto, da tua ideia, da tua lógica, vai estudar para você tentar entender, bom, qual é o espectro de massa que eu vou utilizar. Eu quero só analisar, eu quero analisar abundância, eu quero fazer quantificação, eu quero ver a mudança, né, dessas proteínas em termos estruturais, eu quero ver
as modificações para as tradicionais, eu quero ver isoformas de proteína na mesma célula, no mesmo tecido ou em tecidos diferentes do mesmo genoma, né? Eu quero tentar entender a interação célula a célula. Eu quero tentar entender aonde aquela proteína está localizada dentro de uma célula, por que ela está fazendo lá dentro. Enfim, o que eu quis mostrar nesse slide, nessa terceira geração de proteoma, é que agora a proteoma não basta mais ser uma lista de proteínas, né? A gente tem que ter perguntas bem claras para definir qual é a abordagem proteômica a ser utilizado, qual é a abordagem do teu experimento que começa, de novo, repito, desde o processo lá de obtenção do seu micro-organismo, da sua célula, do seu tecido, do seu organismo no ambiente, em qual condição que eu vou estudar. Então, gente, conceitos de projetos simples, né? Aqui aplicado aqui dentro da proteômica, que nós devemos sempre olhar para isso, tá bom? Bom, qual que seria a próxima etapa, então, aqui da nossa aula? Falar um pouquinho sobre os nossos guidelines, né? O que seriam esses guidelines aqui da nossa aula, beleza? Olá pessoal, de volta aí para continuidade da nossa aula. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre guidelines, mas não especificamente entrar em muitos detalhes agora, para a gente poder discutir isso no período síncro, né? A gente tem um foco mais no período síncro falar disso. Eu vou deixar para vocês basicamente dois artigos para vocês falarem um pouquinho sobre que fala um pouquinho sobre isso, tá, gente? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro, talvez, guideline, lá em 2004 ainda, feito pela Molecular and Cellular Proteomics, né, essa revista, em que ela colocou ali alguns requisitos básicos para a publicação de proteomas, né, e identificação de proteínas. Vale a pena dar uma boa lida nesse artigo, porque basicamente foi um dos primeiros, talvez, guidelines a respeito disso. Tá? Eu vou deixar isso para vocês lerem. Mas isso vem evoluindo com o tempo, né? E a gente vê, por exemplo, dentro da própria análise do proteoma humano, né? A gente vê ali algumas iniciativas de padronização do proteoma humano. Por quê? Vários estudos, né, foram feitos com o proteoma humano e cada um deles utilizando critérios distintos, metadados distintos, utilizando diferentes formas de análise, diferentes interpretações, obviamente, em cima de cada método. E se tenta agora, basicamente, você ter uma padronização, uma padronização, enfim, né, desse proteoma humano, para que eles possam ser comparáveis, né? Essa que é a grande ideia aqui dentro desse projeto, dessa iniciativa, é que você consiga comparar diferentes tipos de dados, né? Então, porque o que acontece? Hoje você vai lá, faz um proteoma, você deposita seu proteoma, ele vai servir para o seu artigo apenas. Então, a ideia é que você possa futuramente ter este proteoma e você poder olhar este proteoma e você gerar um novo análise de proteoma e comparar com esse que já foi produzido. Então, para que isso seja possível, você tem que ter padronização, né? Então, vou dar um exemplo na área que eu trabalho. Eu trabalho com tripanossomatídeos, então o que acontece? Muitas vezes você vai tentar utilizar um dado de um proteoma de um parasita que você trabalha, que você quer comparar com os seus dados, mas eles são incomparáveis, porque a quantidade de proteína foi diferente, o equipamento foi diferente. Óbvio que o equipamento geralmente vai ser diferente, mas a lista de proteínas identificadas, ela sofre bias em relação ao tipo de análise utilizado para a identificação da proteína. Um usa um peptídeo, outro usa dois, outro usa três peptídeos mínimos para caracterizar, um usa a possibilidade de ter uma falha de gestão, outro usa a possibilidade de duas falhas de restrição, três falhas de restrição.
não especifica claramente qual que é a enzima que foi utilizada para fazer a análise, não fala se a tua análise, se o teu proteoma, ele foi gerado a partir de proteínas que foram processadas utilizando, por exemplo, iodacetamina e DTT, que você vai ter o processo de redução e alquilação, ou se foi utilizando, por exemplo, o surfactante. Então não fica claro isso. Isso interfere claramente nas suas comparações entre as suas amostras, entre os diferentes experimentos. Então é uma tentativa, né, uma iniciativa de padronização, e aqui vocês têm várias formas e vários documentos que ajudam nesse processo. Então, quando vocês forem pensar um experimento de vocês, sugiro, antes de começar o experimento, obviamente ter a sua pergunta, claramente, e olhar estes protocolos de padronização. Tá? Então, olhar aquele artigo que eu comentei com vocês, olhar se alguém está trabalhando com o genoma humano, proteoma humano, por favor, olhem o que está sendo proposto por essa iniciativa aqui da HUPO. É importante isso, porque algumas revistas podem requerer isso de vocês, vocês podem ter algum problema de publicação, tá? Então isso é importante vocês sempre olharem. Outro dado que eu sempre falo que tem cada vez mais, é vocês observarem os tipos de metadados que são requeridos, por exemplo, para você submeter o proteoma, a sua análise, num banco de dados de proteoma. Tá? Então aqui a gente tem um banco de dados, né, bem conhecido, né, que é o Proteome Exchange, o nome já diz, Exchange, né, para você fazer troca, você utilizar em diferentes análises, enfim, que você possa ali depositar o seu dado. É mais ou menos a ideia de depositar um genoma, né? Você deposita um genoma. Então você tem, por exemplo, aqui esse cara aqui. E nesse consórcio, né, basicamente você deposita dados de espectrometria de massa, né, daquilo que você está querendo publicar. E algumas revistas hoje, né, na realidade a grande maioria, já está solicitando para que você deposite os seus espectros de massa numa plataforma dessas. Então, você não consegue mais simplesmente, como era talvez há 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, ainda tinham revistas que permitiam que você submetesse o teu trabalho somente com as tuas análises, sem um depósito para que alguém pudesse depois, talvez, reanalisar os seus dados. Então, agora já estão solicitando isso. Então isso significa, gente, que também para o processo de submissão das suas amostras, dos seus espectros de massa num banco de dados, para que você publique, você tem que ter algum guideline, você tem que ter alguma estratégia, tem que ter algum cuidado. Tá? Então eu sugiro também vocês lerem, eu vou disponibilizar isso para vocês olharem esse tipo de guideline que vai te dar uma ideia de qual o metadado que você deve colocar, que você deve se preocupar em obter, né, o setup que tu tem que ter na tua máquina, como é que você vai ter a máquina do espectrômetro, qual que é o setup que você vai usar. É importante definir tipo de, por exemplo, você está falando com electrospray, se você vai usar carga 2+, 3+, 4+ ou mais, então você tem que saber isso. E essa característica é extremamente importante nesses bancos de dados, né, porque se você tem um espectro de massa com potencial carga 2, é diferente você ter um espectro de massas com carga 1 apenas. Né? Você vai ter ali o MZ completamente alterado em relação a isso. Então você tem que colocar esse dado ali. Tá? Valor de ppm, qual que é o teu erro, tudo isso deve ser colocado nesses bancos de dados. Então, de novo, antes de fazer o seu trabalho de proteoma, olhem, verifiquem esse tipo de dado para vocês também, na hora que setar a tua análise, vocês já terem um pouquinho mais direcionado para o teu caminho aqui do teu proteoma. Tá? Esse trabalho é um trabalho recentíssimo, né? Aqui a gente está falando de julho de 2021, eu vou deixar isso para vocês para a gente olhar, é um review, tá? Mas é um review interessante que eu achei para vocês aqui, porque ele mostra boas práticas, né, que nós devemos adotar para análise de biomarcador, né, e validação desses biomarcador baseados em espectrometria de massa. Hoje muita gente quer encontrar biomarcador a partir de espectros de massa, ou quer encontrar espectros de massa que caracterizam um marcador. Né? Mas muitos usam diferentes abordagens, diferentes metodologias e principalmente diferentes formas de análise.
quantidade, enfim, absoluta, relativa, que tipo de modelo eu usei, SRM, MRM, enfim, tem uma diversidade muito grande ali de estratégias de análise de biomarcador, mas aqui eles falam algumas práticas, boas práticas para a gente considerar isso como marcador. Então eu vou colocar esse artigo para vocês e eu gostaria de amanhã, né, na nosso encontro síncrono, que todo mundo pudesse ter lido esse trabalho, a gente poder discutir um pouquinho, especialmente esse cara aqui, que a gente ali tem algumas considerações bem importantes a respeito dessas boas práticas para pensar no projeto de proteoma, né? Bom, então pessoal, voltando para o nosso workflow proteômico, né? Então nós temos lá separação de proteína, né? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer, né? Que é o que eu quero responder, né? Então, primeira coisa, vamos basear lá na nossa pergunta biológica, né? O que eu quero responder? Uma vez que eu defini claramente a minha pergunta biológica, obviamente eu estou tentando dentro de um contexto de algum organismo, de alguma célula, de algum tecido, enfim. Então eu tenho que estipular claramente que tipo de amostra que eu vou usar, né? Qual é o meu organismo aqui. Por quê? Se eu estou trabalhando com um organismo que não tem um bom genoma, volto lá a falar na parte anterior. Se eu estou trabalhando com um organismo que não tem um bom genoma, eu vou ter dificuldades na identificação das minhas proteínas utilizando uma proteômica, por exemplo, de novo. Né? Então, bom, muito bem, eu vou ter que trabalhar cada espectro, vou ter que ter mais cuidado com os espectros. Eu posso utilizar um modelo de um genoma de referência mais próximo do meu organismo? Até posso, mas eu tenho que lembrar que isso tem um bias, eu vou ter menor quantidade de proteínas identificadas, eu posso ter erros, eu posso ter várias situações que não é o ideal. Então isso é uma coisa importante. Se vocês estão trabalhando com um organismo que não tem um genoma, eu sugiro tomar bastante cuidado com isso. E a minha sugestão principal aqui vai a seguinte, né? Se você está trabalhando com um proteoma de uma espécie, por exemplo, bacteriana, em que não tem um genoma definido, posso fazer uma sugestão para vocês? Faça o proteoma dela. Desculpa, faça o genoma dela. Tá? Hoje você tem diferentes abordagens, diferentes métodos de sequenciamento que não são tão caros. Eu confesso para vocês que talvez isso é mais barato do que se fosse fazer o proteoma em si, né? Então, por exemplo, vocês estão trabalhando com uma bactéria e vocês querem saber identificar algum gene de resistência e a partir dessa identificação, vocês querem ver se vocês conseguem caracterizar a quantidade de proteína relacionada a esse gene de resistência numa amostra. Vocês conseguem claramente ali ver um espectro diferente, né? Opa, que coisa que é essa? Vocês não conseguem caracterizar ele direitinho. Então, vamos lá fazer um genoma desse cara? Então pega lá, faz um mini-ion, faz uma rodada, por exemplo, no Illumina, mas sequenciem, pelo menos assim, parcialmente o genoma, que vocês possam ter algumas ORFs ali do organismo que vocês estão trabalhando. Acho que isso é uma coisa bastante fundamental para vocês não se perderem muito tempo na análise posterior. Tá? No momento que vocês definirem, então, a pergunta de vocês, qual organismo e se tem um genoma ou não, né, que isso obviamente impacta na sua identificação, né, vocês vão definir, então, a abordagem que vocês vão utilizar de proteoma. No meu laboratório eu não tenho outra abordagem a não ser gel-based, ou seja, eu tenho que fazer um gel unidimensional. Pessoal, fracionar o seu proteoma é a melhor solução. Tá? Por que eu falo fracionar? Se você pegar o seu proteoma, as suas proteínas, né, presentes no organismo, extraírem essas proteínas do organismo e forem fazer isso, injetar direto no equipamento no espectrômetro de massa, vocês até vão identificar a proteína, mas vocês vão ter muito erro e segundo, que vocês não vão conseguir identificar muita coisa. Tá? Então, vai ter por mais que seja um espectrômetro de excelente qualidade, né, de alta resolução, de alta sensibilidade e tudo mais. Você pode até identificar bastante proteína, mas você vai ter uma característica, um erro maior. Agora, se você pegar essa mesma fração de proteínas que você tem, por exemplo, uma proteína total ali, você está pegando a mesma fração de proteína, e você separar essas proteínas, por exemplo, num gel, e aí, separando bem essas proteínas do gel, você pegar cada porção do gel, assim, cada, sei lá, X bandas, você tirar essas bandas e fazer a digestão, no mesmo equipamento, provavelmente vocês vão encontrar mais proteínas do que fazer a injeção direta dessas proteínas. Essa é a minha
sensibilidade e a minha experiência a respeito disso, tá? Então fazer essa separação é importante. Evidentemente que qualquer tipo de separação de proteínas na sua amostra vai impactar, obviamente, na quantidade de proteínas identificadas, mas principalmente no tipo de proteína a ser identificada, né? Se eu estou trabalhando com amostra de gel, fazer uma separação em gel, lembrem que eu vou ter um problema. Proteínas insolúveis, elas não vão migrar no gel, então você vai estar trabalhando geralmente com proteínas solúveis. E aí isso gera uma característica assim, que você vai perder algumas proteínas, proteínas de membrana, algumas proteínas secretadas, enfim, você acaba perdendo quando você está analisando essas proteínas, por exemplo, no gel unidimensional ou no bidimensional mais ainda. Então todo o processo que requer uma separação de proteína, um tratamento da sua amostra, você perde um pouco a quantidade de proteína. Mas ainda assim é melhor do que você pegar aquele extrato de proteína, pegar, sei lá, 10 microgramas de proteínas e colocar diretamente no espectrômetro de massa. Com toda certeza o espectrômetro de massa vai chiar, né? As colunas da separação vão chiar, e se você fazer um molde, então nem se fala, o molde não vai identificar nada. Tá? Então, de novo, qual é a abordagem utilizada, qual é o approach utilizado, é muito dependente da sua pergunta lá na frente. Então, essas 4 perguntas aqui, elas vão nortear vocês, né, dentro desse contexto de pensar no seu projeto do proteoma. Bom, uma coisa importante, né, que é o seguinte, olhando para esse workflow aqui de um projeto de proteoma, né, nem todo mundo, né, eu acredito que a grande maioria de que estão aqui, e é o meu caso, temos disponível no laboratório, ali, ó, agora aqui no meu lado, um espectrômetro de massa para analisar. Mas com toda certeza a grande maioria de vocês tem acesso ou podem buscar, né, acesso a facilities de espectrometria de massa. Então, no momento que você pensa muito bem seu projeto e você define qual é o seu objetivo, o que você tem disponível, e aí você vai buscar aonde você vai fazer essas análises, você vai ver os espectrômetros de massa disponíveis, qual é a acurácia, qual é a sensibilidade desses equipamentos. Aí você vai definir mais umas estratégias, mas você definindo muito bem seu processo de separação, como é que você vai identificar isso depois e a análise que você vai fazer posteriori, o espectrômetro de massa você não precisa ter no seu laboratório. É legal brincar com o espectrômetro de massa, você brincar no sentido de você poder testar uma condição, testar outra condição, mas às vezes você não tem tempo e principalmente recurso e o equipamento disponível para isso. Então vamos utilizar os facilities e ser muito objetivo na nossa busca. Então é uma coisa importante, eu não preciso ter um espectrômetro de massa para fazer proteoma. Eu tenho que ter uma boa pergunta, eu tenho que pelo menos saber como eu vou separar essas minhas proteínas, né, e como que eu vou analisar depois. E o espectrômetro de massa passa a ser apenas um ferramental importante, crucial dentro de um projeto proteômica, mas não necessariamente eu preciso ter no meu laboratório. Né? Então isso é uma coisa importante. E ter parcerias, enfim, né? Bom, então, como eu falei para vocês, o primeiro ponto está aqui, né, gente? Você determinar, vou voltar um pouquinho aqui, determinar o organismo que eu estou trabalhando, e essa determinação de organismo vai me demandar aqui o ponto de partida que eu estou trabalhando no meu genoma. Né? Então aqui eu dou um exemplo só, que nós temos um modelo biológico aqui que a gente trabalha no nosso laboratório, chamado Trypanosoma rangeli, e a gente consegue in vitro fazer a diferenciação dele de formas epimastigotas para tripomastigotas. Depois eu falo um pouquinho a respeito mais dele. E da mesma forma, em cruzi, né, Trypanosoma cruzi, a gente tem também a forma de fazer isso in vitro, né, você ter a forma epimastigota e ter a forma tripomastigota, sendo que tem uma forma intermediária aqui, que é a forma amastigota, que é intracelular. Mas a gente consegue obter essas células, e eu consigo obter um grande volume e quantidade de célula suficiente para fazer uma boa proteômica. Então, a obtenção do material biológico ela é ponto de partida para qualquer boa proteômica. Então, ter um bom modelo, ter um bom procedimento de obtenção da sua amostra biológica, ela é fundamental. Aqui eu poderia ter uma forma de obtenção de um tecido no câncer, eu poderia ter umas células bacterianas, enfim, fungos, tá? Um modelo biológico que vocês usam, mas tem um modelo de boa qualidade, uma amostra biológica de boa qualidade. Bom, uma vez que vocês têm essas amostras de boa qualidade, né, aí você definiu que tipo de abordagem que você quer fazer, qual é a sua pergunta, nós vamos ir para a etapa. Vou fazer
um fracionamento celular, eu vou trabalhar com proteínas solúveis, proteínas, por exemplo, uma amostra complexa só de proteínas solúveis, entre aspas, o proteoma geral daquela célula, vou trabalhar só com as proteínas de membrana, vou trabalhar com compartilhamento, vou fazer um subfracionamento da célula. Não, eu não me interessa isso, me interessa características intrínsecas das proteínas. Trabalhar com proteína fosforilada, glicosilada, palmitolada, enfim, entre outras características que a gente pode dizer aqui. Mas eu vou definir isso. Uma vez que eu defino, eu vou ver qual que é a melhor estratégia que eu vou utilizar. Gel-based, perdão, aqui, ou gel-free. E aí isso eu vou poder claramente escolher, com base nas minhas perguntas e a minha amostra biológica que eu tenho, qual é o meu fluxograma aqui de análise. Né? Então eu tenho aqui, eu vou fazer um gel 2D, vou fazer um D. O que eu quero responder com 2D? Hoje o tempo consumido para você fazer um gel bidimensional é muito grande frente à resposta que ele pode te dar. Mas, não, eu tenho interesse em saber a diferença das isoformas de uma determinada proteína durante um momento da célula, e aí isso eu posso usar um bidimensional para ver claramente aqui as isoformas dessa proteína. Né? E eu consigo fazer isso de maneira rápida, beleza. Vou trabalhar aqui com a tipo de gestão, né, que vai ser em gel, então, portanto, eu vou pegar meu gelzinho, tirar aqui o spot, ou a banda, fazer digestão em gel, a separação de tudo isso, purificar, tirar sal, tarará, fazer espectrometria de massa, né, e depois fazer a parte de identificação em banco de dados. Ou não, eu não vou usar gel, eu vou partir direto, então eu vou ter minhas proteínas, né, meu extrato proteico, faço uma digestão, centrifugo, recupero, tiro sal, excesso de sal, passo por cromatografia. E aí eu posso fazer, lembra que eu falei para vocês, todo o processo de fracionamento ele é importante. Então aqui, por exemplo, aqui eu fracionei por forma unidimensional utilizando gel. Aqui eu posso usar unidimensional utilizando uma única coluna, de fase reversa, por exemplo. Ou eu posso usar duas colunas inline aqui e posso fazer troca catiônica, enfim, exclusão de peso, massa molecular, e depois passar por fase reversa, ou seja, eu faço fracionamentos distintos dos meus peptídeos, não mais da minha proteína. Então, aqui eu já trabalho com o peptídeo, eu separo os peptídeos. Depois eu trato tudo de uma única forma, de um único jeito. Então, as diferentes frações tratadas todas na análise bioinfo, juntas, em conjunto, e isso me permite fazer uma análise do tipo, por exemplo, MUD-PIT, e aí essas frações analisadas em espectrometria de massa e identificação lá na frente. Tá? Bom, quando a gente pensa no 2D, tá, gente, isso é importante, né? O 2D ele é uma ferramenta até relativamente boa para identificar proteínas muito abundantes e proteínas solúveis. Solúveis e abundantes, abundantes solúveis. Né? Então, quando você está trabalhando com algum tipo de proteína, você sabe a proteína que você está procurando, ou um conjunto de proteínas, e elas são, você conhecidamente sabe que elas são bem abundantes, e elas são solúveis, talvez o 2D até pode ser uma estratégia de vocês comparar, vocês têm um gel, um mapa desse 2D entre as proteínas, fazer esse mapa proteômico. Mas fora disso, além talvez de um imunoblot, que você vai pegar um soro, colocar aqui para você ver pontualmente um spot que tem uma proteína que vai ser caracterizada por aquele soro, ou por um anticorpo, você vê claramente ali onde é que estão aquelas proteínas, e aí somente pegar aquele spot, fazer a caracterização dele e tal. Mas é um trabalhinho bastante grande, eu acho que hoje as metodologias evoluem de tal forma que eu vejo cada vez menos publicações com géis bidimensionais, tá? Mas ainda tem seu valor lá em alguns jeitos. Então, quando a gente pensa num proteoma bidimensional, então uma vez que você tem aqui o gel bidimensional, você extrai os spots, faz a digestão em gel, e aí depois você passa por análise de espectrometria de massa. Neste caso, aqui você pode fazer por LC, né? Então você vai fazer uma análise por cromatografia, uma separação aqui dos peptídeos digeridos aqui a partir desse gel, desse spot, né? Então você separa um pouquinho, faz identificação, faz geralmente uma análise chamada de DDA, ou Data Dependence Analysis. Basicamente você sabe quanto de peptídeos você quer identificar naquela proteína, naquela amostra, os 10 mais abundantes, os 20 mais abundantes. Aí você fragmenta e identifica aqueles peptídeos, né? Depois você parte então para análise e análise bioinformática, propriamente dito, aqui alguns parâmetros, por exemplo, que a gente adota aqui no laboratório
para que o cara crie uma proteína tem que ter mais de 2 peptídeos, com 99% de probabilidade de identificação da proteína e 95% do peptídeo, utilizando um algoritmo chamado Protein Prophet, ou um FDR menor do que 1%. Então, várias análises que a gente deve fazer aqui, tá? Bom, posso também não utilizar nano LC, posso fazer MALD, né? Eu posso fazer um MALD TOF, por exemplo, né? Então aqui, em vez de usar o electrospray, eu vou usar a caracterização por MALD, que é muito utilizado quando a gente faz essas análises por spot, tá? E daí precisa ter um tratamento um pouco mais rebuscado. Depois que você obtém os peptídeos, você tem que fazer uma dessalinização, enfim, tem os processos que vocês já ouviram falar, mas é importante também para que a gente tenha melhor qualidade na aquisição dos espectros de massa. Né? Quanto mais purificado for o teu peptídeo, melhor vai ser o teu espectro de massa, mais correto ou melhor vai ser com menos erro a sua identificação. Tá? E aqui depois eu volto a falar para vocês, mas basicamente eu fiz uma abordagem aqui que você pode, ao invés de fazer um perfil bidimensional, você parte direto, por exemplo, por uma fração celular. Então, em vez de você fazer uma análise global das proteínas solúveis de um genoma, um proteoma, você pode olhar só por uma região, por uma fração celular. Por exemplo, aqui eu estava falando com proteínas de superfície ou secretadas, enfim. Eu vou passar isso, mas a gente vai falar isso posteriormente. Tá? Bom, deixo aqui para vocês um link aqui, tá, da American Society for Mass Spectrometry. Aqui você tem vários links interessantes sobre proteômica, desde fundamentos, vídeos explicativos e treinamento de bioinformática, bioestatística, análise integrativa, enfim, vários dados aqui interessantes, tá? Tem também um aqui que é da Davis, também que eu acho que vale a pena vocês verem, quem quer assistir e entender um pouco melhor sobre proteômica, vale a pena assistir esses cursos aqui da Universidade Davis, é bem interessante mesmo, eu já fiz, vale a pena. E obviamente essas disciplinas que vocês estão fazendo aqui, mas ali geralmente os espectrometristas vão falar algumas coisas mais específicas, tá? Enfim, gente, por enquanto era isso. No próximo vídeo, né, a próxima parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos que a gente adotou aqui no laboratório, pensando toda essa lógica que eu venho falando sobre como pensar o nosso projeto de proteoma aplicado. Tá bom? Valeu, até depois. Pode tomar um café agora. Um abraço. Oi pessoal, tudo bem? De volta aqui na nossa aula. Vou falar agora um pouquinho rapidamente sobre alguns exemplos de proteoma, né, de projetos proteomas, como que nós delineamos alguns projetos proteomas, mostrar os resultados para vocês aqui, como que isso aconteceu. Eu vou falar, obviamente, aqui dentro do modelo biológico que a gente trabalha no laboratório, nós trabalhamos com um parasita chamado Trypanosoma rangeli, e que ele é um parasita, um protozoário muito parecido com o Trypanosoma cruzi, apesar de que não causa uma doença grave em humanos, na realidade não causa doença humana, mas ele tem muitas respostas sorológicas cruzadas com cruzi, tem seus impactos em diagnóstico, tem alguns impactos importantes desse parasita. Além disso, ele é um bom modelo para se estudar a interação parasita-hospedeiro em comparação com o Trypanosoma cruzi. Então, nós trabalhamos aqui com esse parasita já faz um tempo, nós já temos já fizemos genoma desse organismo, estamos agora trabalhando num genoma mais completo, fizemos análise de transcriptoma, fizemos análise de proteoma em diferentes fases desse parasita, também proteína de superfície, com o objetivo de busca de biomarcador e alvos para vacina, enfim, diagnóstico. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho essa história aqui, contar um pouquinho para vocês essa história, começando obviamente essa história pelo mapa proteômico, né? Então mapa 2D. Então quando a gente olha para o mapa proteômico, né, eu já contei isso para vocês, esse fluxograma aqui, de como que a gente estruturou isso, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né, a gente fez então
o perfil bidimensional das formas tripomastigotas, epimastigotas e também da fase intermediária de Trypanosoma rangeli, tá? Mas aqui é uma forma comparativa, né? Um perfil 2D comparativo das formas tripomastigotas obtidas in vitro de Trypanosoma rangeli com Trypanosoma cruzi, com em torno de 2 miligramas de proteína, que foi iniciado esse 2D, então a primeira focalização isoelétrica dos dois. E a gente vê, né, um perfil distinto entre essas duas células, a gente vê algumas proteínas existentes aqui em cruzi e não inexistentes em rangeli, a gente vê algumas expressões bem claras aqui, majoritárias de algumas proteínas de cruzi que não, a gente não vê em rangeli. Aqui a gente vê proteínas comuns, isso aqui é tubulina também, actina, tá tudo por aqui, tá? Então a gente consegue ver, obviamente aqui, eu não vou mostrar para vocês spot por spot, né, que seria extremamente maçante, mas a gente vê diferenças entre esses perfis, esperados organismos diferentes, né, mas o que pode levar a algumas perguntas, né, se essas proteínas não podem estar associadas à virulência do cruzi em relação ao rangeli, né, a ausência, o rangeli tem um genoma muito menos complexo do que o cruzi, então tem várias questões biológicas que a gente pode tentar responder a partir disso, né. Então, a gente viu, quando a gente analisou esse dado aqui, né, a gente identificou várias proteínas aqui e a gente caracterizou, e a gente fez essa análise funcional, desculpa, corta. Bom, a gente fez análise de espectrometria de cada um desses spots aqui, ou da maioria desses spots aqui, depois eu mostro para vocês o número de spots analisados, que a gente identificou, por exemplo, a localização celular dessas proteínas, né? Então a gente viu aquilo que eu falei para vocês, a grande maioria solúvel, tá aqui, ó, 61% citosol, na parte mitocondrial, especialmente de matriz mitocondrial, a gente está falando de núcleo, um pouco que vai para o extracelular, algumas proteínas que transitam entre núcleo e citosol, citoesqueleto, pouquíssima coisa aqui relacionada à membrana plasmática, peroxissoma e retículo. Então, mostrando claramente que nós estamos trabalhando com proteínas extremamente solúveis aqui. É o esperado, mas, enfim, está aqui posto para vocês claramente isso. Bem, uma vez que a gente fez essa análise, a gente fez a análise de ontologia, né, análise funcional, né? Então, a gente viu que quando nós temos um bom genoma para comparar, a gente consegue caracterizar bem as funcionalidades dessas proteínas. Então a gente viu que 74% das proteínas que nós identificamos no gel bidimensional, elas tinham uma caracterização de ontologia, de ontologia, uma notação mais funcional. Isso, quando a gente separa essas ontologias pelas 3 diferentes ontologias, né, componente celular, função molecular e processo biológico, né, a gente vê, de novo, o componente celular aqui, citosol, não, nada muito diferente disso. Isso aqui foi feito com um programa chamado Wolf-Sort, aqui a gente fez com o Gene Ontology, né, mostrando isso. Aqui ele mostra algumas detalhamento um pouco mais das regiões, dos componentes celulares que aquela proteína atua, né. Não esqueçamos que nós podemos ter uma proteína que ela pode estar atuando em 2 componentes celulares distintos, né? Vai depender da forma, enfim, até mesmo do tráfego daquela proteína. Bom, função molecular, né? A gente viu, obviamente, eu estou pensando no nível hierárquico da ontologia, não sei se todo mundo conhece, mas quando a gente fala em ontologia, a gente fala vários níveis hierárquicos, até a definição mais específica da ontologia, que está mais fortemente associado à especificidade daquela proteína, daquela enzima, da atuação dela. E eu estou trabalhando com nível hierárquico um pouco mais superior aqui, se eu não me engano, esse aqui é o 3º nível hierárquico que a gente caracteriza aqui, para facilitar um pouquinho a apresentação dos dados, né? Então, atividade catalítica, então, principal atividade aqui envolvida, né? A gente tem a atividade ligação proteína-proteína, depois transferase, quinase, ligação de RNA, fator de transdução de sinal, né? A gente tem aqui 5% das proteínas, até lá embaixo na função antioxidante. Mas aí quando a gente vê o processo biológico, né, a gente vê que dessas atividades aqui que a gente viu, dessas funções moleculares, a grande maioria delas está associada então aqui com o metabolismo nucleobase, né, então constituição desse tipo de metabolismo, ali, ATP, geração de ATP, GTP e assim por diante. E a gente tem obviamente aqui
as respostas ao estresse, aqui principalmente as HSPs, as Heat Shock Proteins, enfim, entre outras proteínas associadas a estresse. E aqui a gente tem metabolismo de aminoácidos, transporte, e nos chamou a atenção basicamente metabolismo de carboidratos, né, e geração de metabólicos energéticos. Por que nos chamou a atenção essa aqui? Porque nós estamos falando de um organismo que está sendo passando por um processo de cultura, de cultivo, né, num ambiente extremamente estressante, né, para ele poder gerar uma forma triplomastigota, o Trypanosoma rangeli passa por um processo de estresse nutricional, né, e esse processo de estresse nutricional gera alterações no metabolismo do organismo, isso é claro. Também modifica muito a forma como aquele metabolismo, carboidrato e, obviamente, associado ao processo de metabolismo energético. Tá? Muda bastante, porque ele sofre também para o estresse energético ali para poder mudar da forma epimastigota e chegar até a forma triplomastigota. E aí, quando a gente viu isso, a gente olhou para as proteínas aqui, a gente viu vários spots aqui associados a essas proteínas, a gente conseguiu caracterizar várias proteínas dentro de um processo metabólico de glicólise e glicogenólise, né? Muito associado aqui com o ciclo também do ácido cítrico aqui e via das pentoses, né, que está também associado lá com o metabolismo das nucleobases. Então vejam, é bem interessante isso, né, que a gente conseguiu, a partir desse mapa aqui, identificar algumas proteínas-chave que eram esperados frente ao estresse biológico que aquele parasita estava seguindo, né? Bom, e a gente caracterizou cada proteína, né? Então a gente, uma proteína, por exemplo, a exoquinase aqui, a gente mostrando aqui só um exemplo, né, do nosso espectro de massa. Então aqui é a nossa proteína, ela é identificada, vários peptídeos, aqui a gente está falando 23% de cobertura, 10 espectros gerados, 10 espectros exclusivos, 8 peptídeos únicos exclusivos para essa proteína. E isso, no nosso modelo, a gente sempre usa quando a gente encontra 2 ou mais aqui. Então, se eu tiver 2 ou mais, ele mostra em várias, em diferentes amostras biológicas aqui que nós analisamos. Tá? Foi encontrado. A gente vê um perfil de massa de MS bem limpo, bem característico. A gente vê todos os íons Y aqui, alguns íons B. A gente vê um I e um Y aqui bem característico. Aqui embaixo o B não é tão claramente evidenciado, mas isso aqui, obviamente, gera um erro um pouco significativo, mas a gente consegue caracterizar essa proteína. Bom, só exemplo, gente, só mostrando então como que a gente chegou, né? A partir do mapa bidimensional, fizemos uma análise bem simplória disso, né? Dessas proteínas identificadas, focamos na análise funcional desse metabolismo energético, aqui mostrando a caracterização de uma das proteínas, tá? Mas a gente fez uma pergunta, né? Na época que a gente desenvolveu esse trabalho, a gente fez uma pergunta assim, muito bem, será que eu consigo identificar epítopos presentes neste proteoma, nessas proteínas identificadas? E veja, o trabalhão que a gente teve aqui, a gente identificou 137 proteínas de Rangeli no perfil bidimensional. Isso significa um trabalho grande, gente. Assim, pra vocês terem uma ideia, um gel ali, um 2D, a gente leva de 3 a 4 dias para ele ficar pronto, para daí fazer espectrometria, e tem que fazer vários géis, não é só um, né? Tu precisa pelo menos 3 géis bem iguaizinhos para você ter uma boa noção. Ali, para cada gel, a gente tirou ali pelo menos uns 200 spots, né, diferentes, né? Variou um pouquinho de amostra biológica para amostra biológica, mas é um trabalho bastante grande. Cada um desses spots você tem que fazer o processo de digestão, limpar ele, passar por coluna. É bem chato, desculpa a expressão, é bem chato, mas para um trabalhão grande, né, a gente conseguiu aqui 137 proteínas. E aí a gente chegou à pergunta, será que a gente consegue encontrar epítopos específicos de Trypanosoma rangeli dentro dessas proteínas? E a gente fez uma análise, então, utilizando o BPPRED, né, e a gente identificou alguns epítopos, né? Então a gente viu que 60% dos epítopos que estavam aqui, eles tinham alta similaridade com cruze, né? Desculpa, 125 epítopos possuíam alta similaridade com cruze, né? Desses carinhas aqui.
e 81 a gente não tinha tanta similaridade com o cruze, né, com baixa similaridade. Eu coloquei aqui menos 60%, que mudava um pouquinho a constituição daquele peptídeo em 56 proteínas. Então, das 137 proteínas de Rangel, 56 tinham algum peptídeo diferente. Mas, obviamente, né, gente, que isso a gente foi atrás desses peptídeos, essas proteínas, identificamos, né, a grande maioria aqui proteína de superfície. Desculpa, proteínas hipotéticas, tá? Mas aí isso, nossa, um trabalhão desse para a gente identificar esse tanto de epítopos, então a gente partiu para outras abordagens. Mas antes de partir para outras abordagens, a gente pensou em, bom, vamos tentar agora caracterizar o proteoma, o mapa proteoma desse parasita em diferentes fases do processo de diferenciação celular. Então o que a gente fez? Aqui eu estou representando duas culturas apenas para mostrar a reprodutibilidade desse perfil, tá, de 2D de Trypanosoma rangel, desde a fase epimastigota até a fase tripomastigota em diferentes tempos de diferenciação. Ele leva 8 dias para passar da fase epi para tripomastigota, né? Então ele tem essa mudança. Esse fator aqui é o fator de estresse que eu comentei com vocês. Esse perfil, eles são bem parecidos. A gente tem um perfil um pouco distinto entre eles, só que quando a gente olha o perfil unidimensional, a gente não vê diferença nenhuma, né? Mas no perfil bidimensional a gente consegue ver algumas diferenças, tá? Bom, todo esse trabalho, gente, então a gente fez aqui forma epimastigota em torno de 232 spots, nós analisamos 222 e encontramos 90 proteínas. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia, oitavo dia. E a gente chegou aqui com 900, foi um pouco mais, né? Mas aqui nesse experimento foi apenas da amostra biológica 1, a gente teve a amostra biológica 2 e 3, não? Todas com mais ou menos essa relação. Então a gente imagina o trabalho que a gente teve de analisar, digerir e o custo disso, né? Claro, para a gente identificar aqui em torno de 490, a média de 50% dos spots que a gente conseguia extrair algum peptídeo, para a gente obter ali as nossas 150 proteínas distintas do Trypanosoma rangel. Então, um trabalho, gente, assim, homérico, tá? Grande. E isso me levou, de bancada, nos levou aqui, né, no nosso grupo, em torno quase de 2 anos para a gente fazer todos os géis, gerar todos os spots, e aí depois ainda análise de espectrometria que a gente fez lá no CDC com o professor Hércules. Então isso foi um trabalho bastante árduo. Eu passei 7 meses do meu doutorado lá trabalhando com o professor Hércules. Desse tempo eu passei quase que 50% do meu tempo só trabalhando em cima desses dados aqui. Então vejo que foi um tempo muito grande para um resultado bem pequeno, apesar de ser importante, né? A gente foi a primeira vez que a gente descreveu esse mapa 2D, mas eu acho que foi um trabalho bastante árduo. Hoje eu com toda certeza pensaria de uma forma bem diferente de fazer esse mesmo procedimento, tá? Bom, isso eu já mostrei para vocês. Então aqui a gente tem a forma epimastigota e tripomastigota. A gente vê algumas proteínas aqui presentes em ambas, né? Mas a gente vê algumas expressões diferentes em alguns pontos. Ó, aqui, por exemplo, tem nessa faixa aqui dos 70 kilodaltons, a gente tem uma fração aqui de proteína mais abundante na epimastigota, ausente na tripomastigota. Exatamente a mesma quantidade de proteína espotada, tá, gente? Ó, aqui a gente vê algumas proteínas diferentes também, tá? Bom, opa, tá errado aqui, discovery, né? Então, quando a gente quer fazer essa busca de proteínas, identificar as proteínas de um proteoma, o gel bidimensional, hoje, ele é um trabalho muito gigante para um resultado pouco significativo. Vocês vejam que eu fiz a mesma análise, mesma separação, só que não bidimensional, mas eu fiz unidimensional, em que eu peguei, nós fracionamos aqui a proteína de Rangel, a fração solúvel de Trypanosoma rangel. Nós separamos o nosso gel em várias frações aqui, e cada uma dessas frações a gente fez uma digestão específica, né? Aqui, se não me engano, são 25 frações, né? Partes do gel. Nós digerimos cada uma delas, e aí em cada desse tempo aqui a gente acabou analisando por espectrometria de massa. E olha a quantidade de proteínas para cada fase, fazendo esse processo que a gente conseguiu identificar. Então a gente saiu aqui, vou voltar, de 90, né, para 800 e pouco. Então mais de 10 vezes, seja um trabalho muito menos laborioso, né?
extração, mesmo extrato, mesma fração proteica, tudo igual. A diferença é que num nós fizemos uma análise bidimensional, outro nós fizemos uma análise unidimensional. Quando a gente olha isso, a gente obteve bons resultados. E aí nós nos perguntamos, bom, então vamos fazer agora, já que o unidimensional funcionou, o que vocês acham de a gente fazer uma análise direta no espectrômetro de massa? Então a gente pegou, fez a mesma fração tudo direito e colocamos direto no espectrômetro de massa sem fazer fracionamento. E é isso que a gente obteve, olha só. Então aqui a gente tem uma ideia, ó. A gente teve 724, somando aqui em tudo, né, um pouco mais de proteínas, considerando todas as fases do parasita, né, em torno de 1.300 proteínas aqui identificadas fazendo essa análise 1D, né? Vejo que quando a gente faz as mesmas frações fazendo gel free, e aí eu coloco direto no espectrômetro de massa, tá? A análise sem passar por um fracionamento, ela foi direto para o espectrômetro de massa, a gente identificou ali em torno de umas 700 proteínas, né? Então vejo que quase que metade do que a gente identificou aqui fracionando apenas uma dimensão em gel. Quando a gente injetou a mesma fração direto no espectrômetro de massa, a gente identificou menos proteína, né? E quando a gente olha o 2D, né, gente, aqui vocês têm uma ideia clara de que o esforço do 2D para fazer discovery de proteína, ele é, desculpa a expressão, hoje, com as técnicas que nós temos de proteoma, ele não é ideal. Tá? Se querem descobrir que proteínas têm, parte direto para uma separação unidimensional ou para um gel free, né, e especialmente, né, fazendo fracionamento dos peptídeos por cromatografia. Então isso é bastante interessante, né? Esse dado só demonstra claramente que o tipo de abordagem que eu for escolher para fazer meu proteoma vai impactar diretamente na quantidade de proteínas que for identificar. Se o meu foco for protein discovery, já falo para vocês, esquecem o 2D, cai fora 2D, é muito trabalho para pouco resultado. Vamos para um fracionamento de 1D, e aí fazendo cada bandinha, aquelas lá de vocês separar e fazer espectrometria banda uma a uma, tá? É um trabalhinho grande também, mas ele vai te dar um resultado muito melhor do que você fazer um resultado, por exemplo, com um 2D, tá bom? Bom, aqui só mostrando um gráfico, um diagrama de Venn, né, bem complexo, mas aqui a gente tem cada fase do parasita, né, da fase epimastigota e tripomastigota, aqui as proteínas que foram identificadas exclusivamente em cada fase. A gente vê que forma epimastigota tem 77 proteínas exclusivas e tripomastigotas 40 proteínas que foram identificadas exclusivamente nesta forma parasitária. Né? A gente tem uma grande quantidade, um core aqui, bastante consenso entre elas, né? Então, mas a gente vê o número de proteínas compartilhadas entre a forma epimastigota e tripomastigota muito pequena, né? Então, realmente há uma mudança, apesar que tem um core aqui bastante significativo, mas há uma mudança no perfil de proteínas que a gente vê da forma epimastigota para tripomastigota mesmo em condições de in vitro. Né? Bom, para finalizar, dentro dessa lógica de ideias de projeto, de como que a gente pode conduzir o projeto, a gente partiu para uma pergunta que foi a seguinte: bom, se nosso fracionamento, se a nossa análise por proteína total não gerou o resultado que nós gostaríamos de ter uma quantidade de proteínas significativa e encontrar peptídeos que pudessem nos servir para o diagnóstico diferencial do parasita, se a gente olhar só para uma fração, tudo bem, por que só uma fração? Bom, primeiro que nós vamos reduzir a nossa quantidade de proteínas nessa minha amostra complexa, esse é o primeiro ponto. Então, em vez de trabalhar com 9.000 proteínas, eu estou trabalhando com 1.000 proteínas hipotéticas ali, né, uma quantidade de proteínas presente ali, ou menos, até 500, 600 proteínas. Bom, para isso eu tenho que ter metodologias que me permitem o enriquecimento dessas proteínas de superfície, né? Então existem diferentes métodos, pessoal. Eu usei um método aqui que ele faz um enriquecimento de proteínas de superfície através da característica de um detergente, né, que é o detergente Triton X114. Ele é anfipático, enfim, então ele acaba tendo ele forma em baixa temperatura micelas e as minhas proteínas de superfície elas ficam nessas micelas de detergente ali, e isso permite com que eu extraia essas proteínas de superfície de uma maneira muito mais efetiva, então eu consigo enriquecer esse proteoma.
não é proteoma exclusivo da proteína de superfície, né, de proteína de membrana. Aqui eu estou falando de proteínas especialmente de membrana, grande maioria de superfície, mas são proteínas que vão se solubilizar nesse detergente. Tá? Então a gente chama de proteínas solúveis ao triton, né? Triton X114. Existem outros modelos, existem outros métodos. Existem métodos, por exemplo, de ultracentrifugação, e aí você vai obter as suas organelas de uma maneira muito mais específica, né? Mas aqui a gente tem, veja, só para vocês terem uma ideia, né? Esse perfil aqui são as várias fracionamentos que a gente tem durante o processo de obtenção dessas proteínas enriquecidas de superfície. Aqui a gente tem várias delas. A SS2, a P1 aqui e a S2 seriam, entre aspas, o equivalente a nossas proteínas solúveis, né? Então citosólica, por exemplo, aqui, né? E aqui a gente tem, a gente fez um controle com tubulina, e a gente fez controle com um parasita, a gente fez um teste aqui com um parasita que ele expressava GFP no citosol, então a gente só via GFP no citosol, e a gente fez um controle também utilizando esse parasita, era um Trypanosoma rangeli, que expressava uma proteína exclusiva de Trypanosoma cruzi, chamada GP82, e a gente viu que a partir da fração S3, ela começava a surgir no Western blot somente a grande quantidade de proteína GP82. Significa que a partir dessa fração, especialmente aqui S3 e essa outra fração aqui, que a gente chama de Surface Enrichment Protein, essa fração CIP aqui é a fração de que nós temos as proteínas de superfície. Aqui vocês têm uma ideia de como ela vai reduzindo a quantidade de proteína, né, gente? Vejam como cai aqui. Isso a gente fica com uma coisa aqui que a gente mal consegue ver no gel, né? Mas ainda assim são uma fração bastante enriquecida de proteínas de superfície. E a gente vê claramente aqui, ó, não tem mais tubulina, pelo menos no Western blot a gente identificou. Mas lá na espectrometria a gente acaba identificando um pouquinho, porque às vezes sobra lá um peptídeo, enfim, outro, que ainda acaba tendo um certo contaminante lá. Mas ela majoritariamente ela não está presente ali. Tá? Então, como é que nós fizemos esse procedimento, né, essa análise? Então, nós pegamos formas de Trypanosoma rangeli, né, forma Chouati, Trypanosoma cruzi, forma a cepa Y. A gente utilizou frações de forma epimastigota e tripomastigota desses parasitas, fizemos esse enriquecimento utilizando o Triton X114, e aí nós utilizamos duas abordagens para fazer análise de proteoma. Uma com gel, em que a gente pegou, de novo, separamos as proteínas, e cada banda onde é que nós encontramos, e aqui é uma representação bem específica dessas proteínas, né? Aqui ela está bem melhor que no gel anterior, mas cada bandinha dessa aqui, a gente levou isso para espectrometria de massa. E também nós fizemos uma análise sem essa separação de espectrometria de gel. Nós fizemos uma digestão em solução, né? E obviamente depois removemos de detergente, porque interfere na espectrometria, removemos sais, enfim. E aí a gente ficou com os peptídeos aqui solubilizados. Bom, e também nessa mesma amostra, nós fizemos análise de imunoblot utilizando soro de animal infectado com Trypanosoma cruzi e rangeli para a gente ver essa resposta cruzada e qual dessas proteínas a gente poderia encontrar como sendo exclusiva de Trypanosoma rangeli. Depois, tanto a análise em gel quanto sem gel passou por o mesmo processo, então a gente trabalhou com análise de análise com Orbitrap Velos, que a gente fez análise por electrospray, tá? E aí todo o processo de anotação, enfim, de caracterização dessas proteínas com os diferentes programas aqui para caracterizar essas proteínas identificadas. Tá? Bom, isso tudo surgiu quando o nosso grupo aqui, o professor Edmundo principalmente, eles trabalharam e mostraram a reatividade cruzada entre as formas tripomastigotas e epimastigotas de Trypanosoma cruzi e rangeli, tá? Utilizando soro, enfim, de pacientes, né, infectados tanto durante a fase aguda como crônica. Tá? Então era possível ver aqui, obviamente, que as proteínas totais, né, solúveis de Trypanosoma cruzi eram fortemente reconhecidas pelo soro desses pacientes, e
as de Rangel também eram reconhecidas, aqui é o 13 e 4, para vocês terem uma ideia. Tá? E isso vale também para diferentes formas da doença, cardíaca indeterminada e digestiva, sendo que a digestiva você encontra até mais, por imunoblote você consegue ver mais ainda essas proteínas. E a gente então vê que apesar de eles terem observado isso com o soro de paciente chagásico, né, a gente não conseguiria reconhecer com o soro de paciente infectado com Rangel, porque é muito difícil de obter esse tipo de soro, é muito difícil de você caracterizar isso, então a gente não tem esse soro humano. Né? Então o que a gente partiu? A gente partiu para a ideia de fazer o soro em animal. Né? Então o que a gente fez? A gente usou as proteínas solúveis, né? E a gente olhou esses espectros aqui, a gente está falando de proteínas de Rangel aqui, mostrando fortemente algumas características, mostrando que são perfis bem parecidos da forma epimastigota e triplomastigota, das proteínas solúveis, tá? Mas eles são diferentes, os perfis entre eles são diferentes, e os perfis entre a forma epimastigota e triplomastigota de Kruse são bem diferentes, né? Então a gente foi fazendo algumas análises, e aí a gente fez uma experimentação a partir de soro de camundongo infectado com Trypanosoma rangel e Trypanosoma cruzi, e a gente viu então esse perfil já distinto das proteínas solúveis, né? Aqui um soro de animal infectado com Rangel, uma diluição bastante alta. Aqui forma o extrato de proteínas solúveis da forma epimastigota e triplomastigota, e a gente vê essa caracterização já bem clara aqui do soro desses animais. Mostra uma caracterização, apesar do proteoma dele ser bem parecido, tem uma identificação distinta aqui entre a forma triplomastigota de Rangel em relação à epimastigota, utilizando o mesmo soro. Né? Então a gente vê essas diferenças, né, que são proteínas reconhecidas apenas pelo soro homólogo, tá? E aqui pelo soro heterólogo, né, no caso aqui de Kruse, perdão. Aqui Rangel, perdão, soro de Rangel, aqui proteínas de Rangel e proteínas de Kruse, perdão. Então ele reconhece diferentemente aqui, tá? Quando a gente olha para Kruse, né, e a gente percebe que aqui a gente tem as proteínas de Rangel e com o soro do animal infectado por Kruse, vejo que aqui a titulação já está bem mais baixa, né? Então a gente já consegue caracterizar algumas proteínas que são reconhecidas especificamente no soro de Rangel. Tá? E algumas proteínas, né, que nos chama atenção, que são reconhecidas pelo soro heterólogo, proteínas de Kruse reconhecida apenas pelo soro de animal infectado com Trypanosoma rangel. Isso não foi observado em Kruse, na forma epimastigota. Tá? E algumas proteínas que são reconhecidas, obviamente, pelo soro homólogo. Né? Então, passando aqui. Muito bem, gente. Então a gente fez esse experimento aqui unidimensional e a gente fez também ele bidimensional. A gente queria saber os spots. Olha o que aconteceu aqui, gente. A gente fez essa caracterização com o soro de Kruse contra as proteínas de Kruse da forma epimastigota. Aqui, o soro de Kruse com a forma de Rangel, né, a forma parasitária de Trypanosoma rangel, a gente vê um reconhecimento muito amplo de proteínas inespecíficas. Então, o soro do animal infectado com Kruse reconhece muito as proteínas de Trypanosoma rangel, né? E da mesma forma aqui, né, de Kruse, né? Vejo que fica uma massa, desculpa a expressão, uma massa aí de reconhecimento muito forte nessa região. E o soro de Rangel aqui com as proteínas de Rangel também é um reconhecimento bastante inespecífico. E aí isso nos levou a perguntar, né, gente? A gente tem muita coisa caracterizada aqui, mas não temos como separar e discernir. Apenas algumas proteínas aqui que a gente viu. Quando a gente olhou essa proteína da bolsa flagelar, que a gente conseguiu ver no proteoma bidimensional, e a gente vê que ela está sendo caracterizada pelo soro de todos os parasitas, os antissoro contra os parasitas, a gente perguntou, opa, peraí, se a gente está falando de uma proteína flagelar, a gente tá de uma bolsa flagelar, a gente está falando de uma proteína, provavelmente uma proteína de membrana de superfície, ou próxima à superfície. Então, a gente partiu por essa ideia. Então, a gente fazia uma proteômica de superfície do parasita, né? Então, vejo que a condução do nosso trabalho, a partir de uma análise proteoma bidimensional, em que a gente fez a análise total, fizemos a caracterização do proteoma,
nos levou a fazer a pergunta: se a gente for para fracionamento, não vai ser melhor, a gente não vai caracterizar melhor essas proteínas? Né? Lembrando que as proteínas de superfície, de membrana, elas podem ser proteínas transmembranares, e aqui a gente tem de uma hélice ou de várias hélices, foram os canais, beta, enfim. Proteínas ancoradas só numa camada, da camada lipídica. Proteínas ancoradas em regiões, por exemplo, palmitolação. A gente tem proteínas ancoradas, por exemplo, em GPI. A gente tem proteínas que estão associadas a proteínas de membrana, né, que estão ancoradas ali na proteína de membrana. Então nós temos, quando a gente fala na superfície de uma célula, a gente tem uma gama de proteínas transmembranares e proteínas associadas à membrana muito grande, né? E essas proteínas todas estão relacionadas à interação celular, transporte de nutrientes, sinalização, constituintes antigênicos importantes. Tá? E aí a gente partiu, obviamente, para aquele processo que eu falei para vocês. Então, vejam, são várias etapas aqui, né, para você ter esse fracionamento, né? Obter esses perfis que eu falei para vocês, e vejam como o perfil de Rangel e Kruse são bem diferentes. Né? Então, o perfil de proteínas de superfície de Rangel é bem diferente do perfil de Kruse, e o perfil das epimastigotas de Kruse e tripomastigotas de Kruse são bem distintos entre eles. Em Rangel a gente não vê essa distinção tão grande. Cada banda dessa nós fizemos espectrometria de massa e a gente identificou, então, vejam, 47% aqui em Trypanosoma rangeri são proteínas da membrana plasmática ou extracelular. Do Kruse já veio para 39%, né? Mas eu não sei se vocês se recordam que quando a gente fez a análise do proteoma bidimensional, a gente encontrou mais de 50% de proteínas de citosol, né? E aqui a gente encontra menos proteínas de citoplasma, né, de núcleo, mas mesmo essas proteínas citoplasmáticas aqui a gente já viu que elas podem também estar associadas ao processo secretório. Tá? Bom, a gente fez análise das características dessas proteínas, então a gente viu aqui a quantidade de proteína identificada. Pô, professor, mas aqui só 138? Sim, lembrando que nós temos uma fração, olha esse gel como é um gel bem menos complexo do que, vou voltar aqui, do que este gel aqui, que é proteína solúvel, né? Olha a diferença deste gel, passando aqui rapidinho, para este gel aqui. Então a gente tem uma complexidade proteica muito menor. Tá? E aí, obviamente, o meu número de proteína identificada vai ser menor. Né? Bom, a gente vê que em torno de 27% das proteínas de Rangel são identificadas, foram ancoradas em GPI, né? E a gente tem aqui em Kruse 8%, sendo a grande maioria na forma tripomastigota, isso era esperado mesmo, também em Kruse e Rangel. A gente tem aqui 67% das proteínas de Rangel, elas foram caracterizadas como de membrana ou de superfície, né? E aqui a gente caracterizou basicamente proteínas que têm um tipo de ancoramento ou elas têm uma região transmembranar. Tá? E de Kruse aqui 52%. Né? E aí a gente começou a investigar, né, se nesse perfil unidimensional haviam proteínas exclusivas que fossem identificadas pelo antissoro do animal infectado com Rangel e não com Kruse, buscando evidentemente proteínas que fossem alvos para diagnóstico específico do Trypanosoma rangeri. E aí a gente foi então para o imunoblot, né, que é o objetivo desse final, e a gente olhou aqui então uma banda, né, em que de Trypanosoma rangeri, que era identificada apenas pelo soro de animal infectado com Rangel, e o soro de animal infectado com Kruse não identificava aquela região. E a gente foi ver essa região, se tratava de uma proteína chamada FcABP, ela é presente em Kruse e em Rangel, mas ela tem uma diferença bastante significativa nessa porção aqui. Né? Rangel tem ausência desses 7 resíduos aqui, enquanto Kruse tem 7 resíduos aqui. Isso modifica completamente o peptídeo nessa porção, e a gente analisou essa proteína e analisou também o peptídeo, tá? De Rangel, e quando a gente viu, né, fizemos um ELISA só para o teste desse peptídeo sintético, a gente viu que esse peptídeo de Rangel, então, ele era fortemente reconhecido pelo soro de Rangel e por Kruse, basicamente entrava numa escala quase que
baixa ali de identificação, tá? Então, a gente viu realmente que esse peptídeo ele tinha um papel de reconhecimento muito forte com o soro do animal infectado por Rangel, né? E quando a gente usa o peptídeo de Kruse, né, que é o peptídeo que tem teria a especificidade de Kruse, o soro de Rangel já consegue identificar de uma forma muito mais efetiva, mostrando que é uma proteína que pode ter uma resposta cruzada entre Kruse e Rangel, exceto aquela regiãozinha de Rangel que é ausente nesse parasita, possibilitando talvez ali a construção do epítopo exclusivo desse parasita, né? Por fim, então, a gente pode fazer uma análise do secretoma de Trypanosomatidis, aqui um modelo de Trypanosoma evans, que vocês tiveram uma aula com o professor Renato, falou um pouquinho de bioinformática, ele está desenvolvendo esse trabalho, já finalizou, agora está numa fase de publicação, então que ele fez todo um processo, não vou entrar em detalhe aqui, mas todo esse pipeline aqui de obtenção das proteínas secretadas pelo parasita em diferentes condições de temperatura. Fizemos o SDS-PAGE e aí depois entramos na espectrometria de massa com essas diferentes frações de proteínas solúveis em diferentes momentos e aí ele conseguiu identificar aqui uma quantidade muito grande de proteínas purificadas a 37 graus e não viu isso nas proteínas a 27 graus, uma fração bem pequena, demonstrando que essa condição de 37 graus e 27 graus ela interfere na expressão das proteínas que estão sendo secretadas. Por que ele fez de 37 graus e 27 graus? Então, alguns estudos mostraram já que tinha esse parasita, não sei se vocês conhecem, mas Trypanosoma evans é um parasita de equinos, causa algumas doenças bem graves em equinos, e ele é transmitido por tabanídeos também, e então você tem uma transmissão num vetor, um invertebrado, e aí isso geralmente dá em torno de 27 graus, e no vertebrado a gente tem a condição de temperatura de 37 graus, né, em torno, né, uma condição, digamos assim, fisiológica, 36 a 37 graus, e aí essa temperatura influencia no nível de expressão de proteínas secretadas, né, desse parasita. Isso mostrando que dos diferentes hospedeiros você tem um perfil de secreção diferente, então essa é a hipótese majoritária que a gente faz aqui no trabalho, né? Então, da mesma forma, fizemos já unidimensional, caracterizamos cada uma das proteínas e a gente conseguiu então ver essa diferença aqui, né? E a gente viu, olhando a ortologia dessas proteínas identificadas, apenas uma proteína, né, de Trypanosoma evans foi encontrada no secretoma exclusiva de Trypanosoma evans. Não encontramos esta proteína em outros trypanosomatídeos, e isso é uma coisa importante porque nós estamos falando de uma proteína que possa ser uma proteína de alvo específica para o diagnóstico desse parasita, né? Bom, o Renato fez uma análise em sílico muito bem elaborada, vocês já tiveram isso com ele, então não vou entrar em detalhe aqui, mas são vários programas que a gente utilizou para fazer a caracterização desse proteoma em sílico. E, consequentemente, corroborar com os dados do proteoma obtido pelo secretoma, né? E aqui também mostrando, então, 4 proteínas, na verdade 4 epítopos, né, que são exclusivos de Trypanosoma evans. Então, vejo que ele não fez uma análise de proteoma, mas sim uma análise bioinformática em cima das proteínas de Trypanosoma evans, mas que corrobora um pouco com o que a gente viu, a baixa quantidade de proteínas exclusivas de Trypanosoma evans, consequentemente de epítopos. Bom, pessoal, queria agradecer a todos o tempo aqui para ouvir, né? Ouvir um pouquinho esse bate-papo aqui com vocês, né? Não é ainda nem o bate-papo virá depois, mas ouvir aqui dentro da disciplina. E fico aqui à disposição de todos para a gente discutir um pouquinho sobre como fazer proteômica, né? Esse é um exemplo, existem milhares de exemplos, gente, eu não vou aqui entrar muito em detalhe entre outros, né? Porque teríamos muito o que discutir, né? E cada um vai encontrar a melhor forma de responder a sua pergunta biológica com base nos seus experimentos. Então, de novo, agradeço aqui o convite, né, da professora Eliane
para contribuir um pouco com o que o nosso grupo vem desenvolvendo ao longo de vários anos aqui, dentro de proteômica de tripanosomatídeos. Temos outros trabalhos agora em andamento, voltado mais para a parte de resistência a algumas drogas em leishmanias, né? Também trabalhando com proteoma. Aqui queria agradecer também ao grupo todo da protozologia, aqui em professor Edmundo, professor Patrícia, Mário, né, uns colegas aqui do laboratório de bioinformática, doutora Milene e Débora, que também trabalharam fortemente nos trabalhos de proteoma, junto no laboratório de protozologia, né, o professor Luiz Milete e o Renato da UDESC, que tem uma colaboração muito forte conosco aqui na parte de tripanosomatídeos de interesse veterinário, né, e obviamente o professor Hércules e o Dr. John Barr do CDC, que sempre nos ajudam na proteômica. Quando nós precisamos de equipamento, a gente recorre lá ao Dr. Hércules e o Dr. John Barr para que a gente possa analisar os nossos dados. Tá bom? Agradeço a todos, deixo o meu contato aqui, esse meu e-mail, e fico à disposição. Muito obrigado a todos, pessoal, e até amanhã para a gente conversar um pouquinho sobre esses tópicos, tá bom? Um abraço!